Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Se você puder fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, por favor. Jonas. Depois de Obadias. Antes de Miqueias, vai. Quem traz no celular, né? Não precisa nem folhear a Bíblia. Também perde a prática. Jonas capítulo 1, meus irmãos. Se a pessoa ao seu lado está sem a Bíblia e tudo, seja gentil, compartilhe com a pessoa aí. Jonas capítulo 1. Se você encontrou, nós vamos ler todo o capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim, olha. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram, cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobrevém este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se esbravejava cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos orar? Senhor, somos agradecidos ao Senhor por essa noite maravilhosa em Tua presença. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pedimos a Tua misericórdia essa noite encarecidamente. Que o Senhor compadeça de nós e fale aos nossos corações segundo o Teu propósito, segundo o Teu desejo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, essa passagem é uma passagem maravilhosa, ela é na verdade emblemática. Quando se fala sobre a palavra de Deus, quando se pergunta para alguém se conhece a Bíblia, as pessoas vão sempre se lembrar da passagem de Jonas.
E isso é por causa da questão do grande peixe, dos milagres que aconteceram. Para ser sincero, alguns teólogos, alguns estudiosos, algumas pessoas acreditavam que o livro de Jonas não fosse um livro verdadeiro, fosse apenas uma história, algo que contasse para eles, para pensar em um peixe engolir um ser humano, pensar em uma cidade toda se converter no mesmo dia, pensar em um ramo ou uma trepadeira que cresce por sobre um homem, no dia seguinte ela morre, para eles seria maravilhoso demais. Isso é só um conto, é algo da tradição judaica. Mas acredito eu que quem tem esse tipo de problema com alguns livros da Bíblia, como eles têm esse pensamento sobre Jonas e sobre Jó, tem problemas na verdade com Deus. Porque a bem verdade é que o problema dessas pessoas não é com Jonas, porque se a gente crê que Deus abriu o mar, se a gente crê que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou 3 dias depois, se a gente crê que Jesus fez cego enxergar, fez paralítico andar, crer que um grande peixe engole um homem é como nada. É muito simples, porque Ele criou todas as coisas, é o dominador de todas as coisas. Se nós não cremos no livro de Jonas, nós também não temos como crer que Deus criou todas as coisas com o som da sua voz. Mas irmãos, não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Imbuído pelo Espírito Santo de Deus, a meditar nesse texto, durante esses dias, e profundamente o Senhor me falou. Não é a primeira vez que eu leio esse texto, não é a primeira vez que eu ministro sobre ele, mas é a primeira vez que eu vejo essa perspectiva na vida desse homem. A gente sabe que no livro de Jonas, o protagonista não é Jonas, ao contrário do que muitas pessoas ensinam, o protagonista é Deus. Deus, mais uma vez, no livro do profeta Jonas, vai apresentar a sua soberania, a sua grandeza e o seu domínio sobre todas as coisas. Aqui nós estamos vendo uma situação, irmãos, na qual nós vivemos, nós temos vivido. Jonas não era um profeta de primeira viagem. Não havia sido a primeira vez que Deus chamou Jonas para uma missão. Absolutamente. Em 1 Reis cita Jonas, filho de Amitai. Jesus também vai citar Jonas quando ele fala sobre o milagre da ressurreição, pelo menos o tempo em que ele vai estar 3 dias no ventre da terra. Jesus também cita Jonas quando diz ser maior do que Jonas, e agora nós estamos vendo um pouco sobre uma parte da vida desse homem, que era um judeu. Jonas foi o primeiro profeta a ser chamado por Deus a pregar para gentios. Por isso Jonas não estava entendendo nada, ele tinha um problema com o povo de Nínive, que era uma grande capital de um povo que já estava, na verdade, a perseguir e a matar os hebreus por uma longa história. E agora nós estamos vendo Jonas sendo chamado pelo Senhor a fim de ir até Nínive para poder pregar o arrependimento. E Jonas, ele vai se levantar, como nós já conhecemos a história, e ele vai tomar um rumo diferente na sua vida. E é aqui que a gente começa a pensar um pouco nas nossas próprias vidas. Não só com relação ao nosso chamado, não só com relação à nossa vocação, mas principalmente com relação às nossas vidas com Deus. A seriedade de um relacionamento, em compreendermos que aquele a quem Deus chama para um relacionamento, aquele a quem Deus salvou dos pecados, da morte, do juízo desse mundo, esse também foi chamado para servir e para seguir ao Senhor. Nós temos uma dificuldade nos tempos em que estamos vivendo, queridos, porque nós não podemos culpar Jonas pela fuga dele. Nós sempre apresentamos Jonas como sendo um vilão da história, como sendo aquele que desobedeceu a Deus. Mas se olharmos para dentro de nós, será que não temos feito a mesma coisa? E será que não temos fugido de um relacionamento de profundidade com o nosso Senhor? Será que nós não temos buscado fazer a nossa própria vontade, seguir e trilhar o nosso próprio caminho, e não estamos percebendo que estamos agindo como Jonas? Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem que conhecia a palavra de Deus, porque na hora que ele vai expor a sua situação, de quem ele era, ele vai falar exatamente primeiro quem Deus era. Antes de chegar nesse ponto, irmãos, nós temos uma situação em nossa vida que é a seguinte: o problema da nossa vida está na dificuldade de compreendermos o sentido da mesma. Nós não estamos entendendo qual é o sentido da vida, e por isso vivemos perdidos no mundo, e perdemos o sentido também da missão, porque a vocação dá sentido à vida. Mas uma vida sem sentido é uma vida que não se apega à sua origem, é uma vida que não reconhece de onde veio, e muito menos saberá para onde está indo. E nós estamos vendo centenas de milhares de pessoas no mundo, principalmente dentro das igrejas, totalmente perdido com relação à sua origem, totalmente perdido com relação a quem ele é. Se eu não sei quem sou, muito menos saberei o que devo fazer nessa terra. A missão das nossas vidas é o que dá de fato sentido à nossa vida. Irmãos, acordar pela manhã em um belo dia como Jonas, e ouvir direto do Senhor um chamado para fazer algo que ele não queria fazer, talvez seja o que nós temos ouvido todos os dias. Talvez seja onde nós estamos batendo de frente todos os dias. Não há paz,
para aquele que não faz de fato a vontade do Senhor. E não é porque Deus deixa vir toda sorte de males sobre a vida dele, absolutamente. É porque nós nunca nos sentiremos completos, enquanto não cumprirmos a vontade do Senhor. Não dá. É difícil, machuca, mexe com a cabeça da gente, faz a gente querer fugir, como aconteceu com Jonas. Porque aqui diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade. O fato de não haver nenhuma preposição entre esse chamado do Senhor indica a seriedade e a urgência do chamado. O fato de Deus dizer, levanta-te e vai. Não tem assim, levanta, pensa, faz isso e vai. Não, é uma ordenança do Senhor, é um imperativo, está no imperativo, levanta e vai, é uma ordem. Jonas levanta e pensa que vai fugir da presença do Senhor. Irmãos, nós temos vivido tempos em que temos tentado fugir da presença de Deus. Não, pastor, de forma nenhuma. Eu vou à igreja, eu participo das coisas, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando dos momentos em que nós fechamos a porta da intimidade. Nós saímos do jardim da intimidade. Continuamos, às vezes, religiosos, sim, frequentando igrejas e trabalhos eclesiásticos, sim, mas não percebemos que estamos nos distanciando do propósito maior, que é a adoração, do propósito maior, que é o serviço. Porque adoração é serviço. Eu já falei sobre isso aqui. Agora nós percebemos a ordem do Senhor. E esse homem, Jonas, ele vai tomar uma decisão e ele vai fugir. Mas, irmãos, nós todos sabemos que não se pode fugir, não se tem como fugir da presença de Deus. Jonas também sabia, porque depois ele vai falar, Deus, criador do céu, da terra e do mar. Se Deus é criador de todas essas coisas, Ele detém também o domínio de todas elas. Jonas sabia que não poderia fugir da presença do Senhor, mas ele queria fugir desse mesmo propósito. Jonas queria tomar um sentido contrário daquele que o Senhor havia escalado para que ele fizesse, mas isso não é culpa só de Jonas. Não é algo que a gente pode atribuir somente a ele. Fugir da vontade de Deus não é uma prerrogativa exclusiva de Jonas. É a vida de todos nós como cristãos, que frequentamos cultos, mas fugimos da adoração. Frequentamos trabalhos nas igrejas, mas fugimos de um relacionamento de intimidade em casa. Como é que você tem investido o seu tempo em casa? O que você tem feito? Fugir da presença do Senhor não se limita a deixar de ir à igreja. Se estende a deixar de servir e seguir o propósito do Senhor. Se estende a deixar de buscar fugir do pecado. Porque quanto mais me aproximo do Senhor, mais longe eu fico do pecado e do desejo também de pecar. Então ser um frequentador de uma igreja não faz de você um amigo de Deus. O que faz de nós amigos de Deus é entendermos que Ele é inescapável. Não há como fugir da vontade do Senhor. Abra por gentileza no Salmo 139. Salmo 139 a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha casa, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, irmãos, esse salmo aqui, se você continuar seguindo, ele vai falar sobre como Deus nos conhece antes da formação dos ossos, no ventre de nossas mães. Não há como fugir da presença do Senhor, mas Jonas sabia disso. Mas a nossa dificuldade hoje é de descobrirmos qual o sentido da nossa vida. E nós temos algo em nós que é o seguinte: o sentido da vida é ser feliz. Então nós vamos nesse destino, nós vamos nesse rumo, em busca da nossa felicidade, que obviamente está atrelada aos desejos da nossa própria vontade, sempre. Ou você acha que quando você pergunta assim, o que você faria para ser feliz? Uai, ninguém vai responder assim, eu para ser feliz gostaria de estar agora no meio do deserto, pregando para os beduínos. Eu agora para ser feliz, eu gostaria de estar no meio de uma tribo africana, pregando ali para os canibais, e eu correndo, eles correndo atrás de mim com um ossinho na cabeça, ai, meu sonho.
Então, quando falamos que o nosso desejo é a busca pela nossa felicidade, olha, o sentido da vida é buscar a sua felicidade. Você não vai conseguir agradar a Deus buscando a sua felicidade, porque as vontades transitórias da vida, as dificuldades que nós enfrentamos para abrir mão de quem nós somos, para nos tornarmos quem Ele quer que sejamos, nós não estamos, às vezes, muito bem preparados para isso. Então, vamos continuar buscando as nossas próprias vontades, sempre, fugindo da presença do Senhor, mas nunca seremos plenos. E isso tem gerado dentro da igreja uma crise ideológica tão grande. Fugir é um ato covarde de alguém que não tem responsabilidade ou maturidade para assumir uma responsabilidade. Nós estamos nos divorciando da vontade do Senhor, como existem divórcios nos dias de hoje. Nós estamos nos separando do desejo dEle, para nos atrelarmos ou nos aliançarmos ao nosso próprio desejo. E talvez não é por questões assim, simplesmente porque eu quero fazer, mas é porque nós não temos buscado fazer a vontade apenas dEle. Mas tem que ter algo que me beneficie. Jonas aqui não estava entendendo nada. Quando o Senhor chama ele e fala assim, vai para Nínive e vai pregar para o pessoal lá. Para ele isso era absurdo, era um absurdo. Porque Jonas não entendia a graça de Deus. Até então todos os profetas pregavam para os próprios judeus. E agora, aqueles que perseguiam os judeus, aqueles que matavam os judeus, agora Deus pode agir com eles com misericórdia. E Jonas acha isso ruim. Jonas fala, não tem disso não, o Senhor tem que vingar. É isso que Jonas queria dizer, o Senhor tem que vingar o nosso sangue, não é perdoar aquele povo não. Por isso Jonas pega o caminho contrário. Eu imagino que Jonas estava em um dilema profundo, como nós também estamos. Nós também estamos. O texto vai nos mostrar que o Senhor, como sendo detentor do domínio de toda a ordem natural, Ele mandou um grande vento, uma grande tempestade em alto mar. E aquela tempestade estava a ponto de levar o navio a pique. E aqueles homens não sabiam sequer o que estava acontecendo. E eles começaram a jogar fora os seus bens, começaram a jogar toda a carga do navio fora, a fim de aliviar o navio, para conseguir tentar manobrar, mas eles não estavam conseguindo. Irmãos, às vezes essas coisas acontecem em nossas vidas, é um mar revolto, só que não como a vida dos marinheiros que ali estavam. Eram politeístas, vinham de outras etnias, de outras nações, de outros povos, e adoravam a outros deuses. Por isso, eles clamavam a outros deuses ali, para que aplacassem a ira daquele mar e daquele vendaval. Mas não estava funcionando, tinha alguma coisa ali de errado, e eles não estavam entendendo, e o que estava de errado era o próprio Jonas. Agora preste atenção, mesmo quando fugimos da presença do Senhor, nós conseguimos ainda dormir sono profundo, mas lá fora o mar continua revolto. A gente tenta se enganar, às vezes a opressão é tão grande, a dificuldade da vida é tão grande, que a gente fica num estado inerte de reação, a gente fica sem reação. A gente perde a vontade de continuar lutando, a gente perde a vontade de se posicionar, a fim de que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Então a gente entra num estado de inércia e desliga. Foi o que aconteceu com Jonas. Pastor, eu estou vivendo uma paz, graças a Deus. Olha em volta de você, meu irmão. Às vezes você está vivendo uma paz porque você está tentando se enganar em algo que não foi Deus que te chamou para fazer. E de repente acontece algo impressionante. O mestre do navio, no versículo 6, o mestre do navio chegou-se a ele e disse, como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha que coisa impressionante. Enquanto Jonas, que era o profeta do Senhor, que havia sido escolhido por Deus para poder falar sobre a palavra do Senhor de arrependimento a um outro povo, um povo pagão, esse mesmo Jonas agora apagado dentro de um navio, enquanto o navio prestes a ir a pique, e de repente quem vai lembrar o Jonas de que ele precisa orar, é o capitão do navio, que nem servo do Deus Altíssimo era. Às vezes as pessoas no seu local de trabalho, no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, às vezes as pessoas à nossa volta, são elas que vão tentar nos mostrar, o que você está fazendo, meu filho? Está tudo sendo derrubado, está tudo caindo, está tudo... E você está aí dormindo? Vai orar. Foi isso que o capitão do navio disse. Vai orar. Foi isso que ele disse para Jonas. Vai e ora.
Esse talvez deveria ser o pedido, como a gente está aqui nessa noite, de um pastor a fazer para todos nós que estamos aqui. É tempo de oração, porque tudo à nossa volta está como um mar revolto, e nós, como temos chamado para ser luz e sal dessa terra, estamos adormecidos, inertes. Enquanto o mundo dorme nas trevas, nós descansamos na luz, pois estamos salvos, estamos dentro da igreja, estamos vivendo bem, estamos tranquilos. Agora, será que dentro de nós não existe uma tempestade ainda maior do que aquela que estava ali ao redor de Jonas? A ponto de uma pessoa ter que chegar e nos lembrar da nossa origem, nos lembrar quem nós somos. Clama ao teu Deus, vai orar ao teu Deus. É aí que está a situação, irmãos. Quando nos sentimos perdidos, quando nos sentimos fora do propósito de Deus, o que nós mais fazemos hoje é jogar a nau à deriva, deixar a nau de lado e deixar que o barco naufrague. Nós não temos tido força para clamar, e tem motivo para isso. Eu volto no início. O motivo é a nossa crise ideológica, a nossa falta de identidade, a nossa busca pelo o desenvolvimento pessoal, a nossa busca pela massagear o nosso ego. É aí que está o problema todo das nossas vidas hoje, a perda da identidade. Nós somos chamados para clamar em tempos de crise. Acredito eu que talvez uma das maiores crises que nós estejamos enfrentando não são as crises políticas no Brasil, a crise econômica, não, todas essas crises já estavam preditas pelo Senhor, todas elas vão acontecer até que Cristo venha. A maior crise que a igreja enfrenta é a crise ideológica, porque se perdemos a nossa identidade, nos esquecemos o que temos que fazer nos tempos em que estamos vivendo. Nos esquecemos de um posicionamento firme com nossas famílias, nos esquecemos da oração, nos esquecemos de congregar, e fugimos da responsabilidade. Para que Deus te chamou? Qual o propósito do chamado de Deus para a sua vida? Todos nós temos um chamado em comum, o chamado à salvação e o chamado de relacionamento com Deus. Agora, irmãos, enquanto muitos estão buscando realmente a presença do Senhor, ou a intimidade com o Senhor, Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Então vamos pensar no que é ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus consiste, em primeiro lugar, em não fugir da vontade do Senhor. Não fugir da vontade do Senhor é ter intimidade com o Senhor. Pastor, mas eu vou à igreja, eu tenho orado e tal. Não fuja do propósito pelo qual o Senhor te chamou. Vai ser difícil. Às vezes é contraditório aquilo que a gente quer fazer. Porque se você talvez perguntasse para Jonas, você crê no Senhor? Claro que eu creio, eu sou um profeta dele. O que você quer fazer? Eu quero servir, eu quero pregar. O Senhor pode mandar a palavra que eu vou falar para o povo de Israel. Mas só que Deus mandou Jonas falar com um povo que ele não queria falar. Às vezes nós queremos falar com um povo que nós queremos escolher o que vamos fazer diante do Senhor. E isso não é certo. Nós fomos escolhidos por Ele para um serviço específico. Cada um de nós temos uma vocação específica, e não podemos fugir dessa vontade. Mas pastor, eu não estou fugindo. Quando nós fazemos escolhas que não vêm do Senhor, nós estamos fugindo. Quando nós fazemos escolhas que nos afastam do plano primário de Deus para as nossas vidas, nós estamos tentando fugir da face do Senhor. Mas quer saber? Talvez seja por isso que você está vivendo nessa inércia, e por isso que está tudo turbulento à sua volta. Tem tudo a ver com a sua fuga. Tem tudo a ver com esse desespero. E não adianta, irmão, deixa eu falar com você, não adianta pôr a mão na sua cabeça, não adianta clamar por você, não adianta jejuar, não adianta vestir camisa, vestir pano de saco, não adianta andar descalço, não adianta, você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Oferecer sacrifício e mais sacrifício não vai adiantar, pois os marinheiros fizeram isso. Pois Jonas chegou ali, ele teve que abrir o jogo e falar quem ele era. Perceba que os marinheiros, imbuídos pelo Espírito de Deus, eles vão fazer perguntas para Jonas, para poder entender o que estava acontecendo. E as perguntas que eles fazem para Jonas, relatada aqui no verso 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio esse mal? Olha, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Essa é a pergunta que o mundo tem feito para a igreja e nós não estamos sabendo responder. Essa é a pergunta que os familiares fazem a nós e nós não sabemos responder. Perceba que as perguntas, elas têm uma conotação simétrica, elas têm uma conotação assim, extremamente relevante, porque se eles soubessem a ocupação dele, se eles soubessem de onde ele veio, se eles soubessem de que povo ele era,
eles saberiam o problema que eles estavam vivendo. Mais à frente vai falar que Jonas lhes relatou todo o problema, porque Jonas vai dizer, olha, eu sou profeta, era a ocupação dele, eu sou profeta, eu sou um israelita, era para estar a serviço do Senhor, mas eu tomei o caminho inverso. Sabe o que isso quer dizer, querido? Isso levou temor àqueles homens que estavam ali. Só que Jonas era um homem de Deus. Mesmo tendo dentro dele, assim como nós temos alguns desejos às vezes, que são contraditórios à vontade do próprio Espírito, sabe? Nós temos vontade de fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, de não evangelizar tais pessoas, sabe? É um prazer para a gente, quando a gente ouve nos dias de hoje, esse tempo em que nós estamos vivendo, um período de ebulição, um período de nervos à flor da pele, quando a gente ouve falar que uma população pegou um bandido e bateu nele até matar, todo mundo fala, é isso mesmo, tem que bater mesmo. Nós estamos em tempo assim, vivendo esse período. Então, talvez se nós estivéssemos ali e falasse assim, estivesse batendo num bandido, né, nós teríamos a reação de Jonas. Você é crente, senhor, o que você tem que fazer por ele? A extrema unção. Pode até matar que eu faço a extrema unção dele. Quando na verdade era a mesma coisa, esse sentimento que nós temos contra as pessoas às vezes, é o mesmo sentimento que Jonas tinha contra o povo de Nínive. E foi para esse povo de Nínive, olha que paradoxo Deus colocou em Jonas. O que você acha do povo de Nínive? Ruim. O que você gostaria que eu fizesse? Mata todo mundo, mas mata devagarzinho. Porque no Salmo do exilado, Salmo 137, quando o povo foi levado pelos babilônicos, foi exatamente isso que eles pediram no cântico do exilado. Eu espero que peguem os seus filhos e lancem-nos nas pedras. Os israelitas cantaram para matar os filhos dos babilônicos. Os lábios e corações deles estavam cheios de ódio. O de Jonas não era diferente, porque a Nínive era uma das maiores capitais da Assíria, que era um povo que subjugava os israelitas, por isso ele tinha esse problema. Então quando Deus diz para ele assim, é isso que você quer que eu faça, Jonas? É isso que eu quero que o Senhor faça. Então, vai lá e prega para eles o arrependimento, porque se eles se arrependerem, eu os amarei. É um tipo do que Cristo fez por nós. Nós não somos o Jonas aqui, irmãos. Nós somos Nínive. É isso que nós somos. Nós somos o povo que estava esperando uma mensagem de salvação. Nós somos um povo que vive na maldade às vezes, porque não conhece a bondade de Deus. Jonas era um homem que acreditava no Senhor e no propósito de Deus, e sabia que estava trilhando o caminho inverso, como nós sabemos, estamos prestes a sermos lançados no mar. Mas sabe que ser lançado no mar a essa altura do campeonato não é a pior coisa, é uma coisa boa. Jonas desistiu, irmãos, e ele desistiu de viver. Jonas sequer dobrou o joelho para poder orar, ele não queria seguir o plano de Deus. Sabe que isso é impressionante? Jonas estava disposto a morrer, mas não estava disposto a seguir o plano de Deus, que em nenhum momento ele vai dizer assim, Deus, eu me arrependo, eu faço meia volta no barco, porque eu vou para onde o Senhor está me mandando. Talvez aconteceria, mas não foi isso que Jonas pediu. Jonas não se arrependeu naquele momento, ao ponto de falar para o Senhor, eu vou lá pregar. Não, ele estava tão cansado como nós estamos, tão fatigado, tão desanimado talvez de ir à igreja, tão desanimado de cumprir a vontade do Senhor, estava sem pique. Você já viu quando chega o final do ano, como é que a gente fica mais cansado? Mas parece uma coisa impressionante, quando vira o ano, parece que a gente é imbuído de um ânimo sobrenatural, e não tem nada a ver, era para a gente estar mais cansado, porque o ano começou, mas nossas forças continuam ali do mesmo jeito. Mas nós começamos o ano com a perspectiva de que vamos conseguir vencer no próximo ano. Sempre assim, a gente vive de esperança em esperança. Quando chega no meio do ano, a gente vai desanimando de novo. Não deu certo, e etc, e Jonas estava talvez desse jeito. Então, a dica de Jonas para o povo foi assim, me pega, me lança no mar, que vai acalmar. Só que o seguinte, irmãos, o pensamento de Jonas é o seguinte, eu vou afogar e eu vou morrer, acabou esse problema. Só que o escolhido não tem escolha. Você não vai conseguir fugir de Deus. Você vai se lançar no deserto, mas Deus está ali. Você vai subir no alto monte, mas Deus está ali. Você vai no mais profundo abismo, mas o Senhor vai estar te vendo. Você não vai conseguir fugir daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, o que você precisa fazer, assim como eu, é se render à vontade do Senhor, para seguir o plano e o propósito dele à risca. Ainda sendo lançado no mar, Deus mandou um peixe pegar Jonas, e podia ter pego Jonas ali,
e levado Jonas imediatamente para Nínive, mas não, Jonas teve que ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Às vezes Deus permite que a gente fique no ventre de um peixe, para a gente parar para pensar na vida, para pensar nas decisões que temos tomado, para pensar no cristianismo que temos vivido. Pastor, o senhor não sabe como é que eu estou vivendo, parece que eu estou vivendo dentro do ventre do peixe. Foi Deus que deixou você entrar aí. Daqui a pouco o peixe vai cuspir você na praia. Mas antes, é necessário encher os seus lábios de cântico de arrependimento. Antes, é necessário lembrar você de que Deus é inescapável. Não há como fugir da plena vontade de Deus. Não é possível fugir. A gente precisa se entregar à vontade do Senhor, como Jonas vai fazer. Depois ele não vai concordar. A gente conhece um pouco do livro dele, mas ele não vai concordar com isso tudo. Mas querido, preste atenção que depois que eles jogaram Jonas no mar, imediatamente a tempestade parou. Sabe por quê? Tem uma coisa que a gente faz e que a gente não percebe. A nossa fuga do propósito, a nossa fuga da vontade de Deus, afeta as pessoas à nossa volta. E a gente não percebe isso. As pessoas são machucadas à nossa volta. As pessoas sofrem perdas à nossa volta. E as pessoas não sabem que às vezes a culpa é nossa. E aí elas começam a se desfazer de coisas que não era para desfazer. Vocês percebem que esses marinheiros aqui, eles jogaram talvez o fruto do seu trabalho, eles jogaram tudo no mar, jogaram fora, mas o que eles tinham mesmo que ter jogado no mar, eles deixaram por último. Então eles custaram para perceber que o problema de tudo ali era Jonas. E às vezes a nossa dura cerviz não permite que as pessoas que estão perto de nós vejam a Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você percebe, esse versículo, ele é autoexplicativo, mas a gente traz ele para a gente na nossa compreensão. A gente lê e pensa assim, quem não santifica, não vê Deus. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está assim, ó, segui a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, segue a paz com as pessoas e santifique a sua vida para que os outros vejam Deus em você. Ninguém verá a Deus se você não refletir Deus. Se a igreja não esboçar Deus, o mundo não conhecerá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Da mesma forma, o que está acontecendo aqui agora com Jonas. O arrependimento vai vir no ventre. Mas o reconhecimento da situação vem ali, em alto mar. E é interessante, irmãos, que nós somos duros aqui, olha. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade para fazer, é o que Jonas não teve. A gente culpa tanto Jonas, mas a gente tem mais dificuldade. Dificuldade de reconhecer o nosso erro. Dificuldade de reconhecer que somos nós que estamos atrapalhando a situação. Sabe? Às vezes seu problema é no trabalho, você é um cara horrível no trabalho, a única coisa que você está fazendo no trabalho é orar para o seu chefe morrer, para você assumir o lugar dele. Você não trabalha direito, você não estuda, você não se prepara, você não se prontifica a outras coisas. Mas você também não reconhece. Às vezes o seu problema é em outra área, talvez é na sua família. Mas você também não tem coragem de reconhecer, vive um embate com a sua esposa, vive um embate com o seu esposo, vive um embate constante com os seus pais, com os seus filhos, porque não consegue reconhecer que você também é falho. E o que Jonas fez aqui foi reconhecer isso, olha, a culpa de tudo aqui é minha. Porque eu sou servo do Deus Altíssimo, Ele me mandou para um lado e eu tomei outro caminho, a culpa é minha, tá? E eu tenho a solução, me joga na água. Jonas, ele foi tão solícito em reconhecer o seu erro, que os próprios marinheiros não tiveram coragem de jogar a princípio. Eles continuaram remando, vendo a terra, mas enquanto eles remavam, davam 5 para frente e voltavam 10. Eles chegaram à conclusão de que realmente não havia outra forma, porque eles tentaram de outras formas, mas não tem jeito, irmãos. Não tem jeito, você vai continuar remando, mas o seu barquinho sempre vai estar indo para trás. É hora da gente tomar uma decisão como igreja, ou a gente vai viver uma vida íntegra no Senhor, ou a gente vai reconhecer o senhorio dEle, a grandeza e o amor dEle, o cuidado dEle para conosco, ainda no meio de um covil de lobos, ou então é melhor a gente abandonar tudo. E aí quando você decidir abandonar tudo e pensar então que vai viver a sua vida, vai ser o momento em que você vai ser lançado no mar. Porque olha, se você colocou a mão no arado, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, não há possibilidades de você olhar para trás.
Porque o escolhido não tem escolha, irmão. Será que você não entende isso? Irmão, você vai seguir na sua vida fazendo um monte de coisa. Sabe uma coisa louca que acontece nos dias de hoje? Existem cursos sobre vocação, despertamento vocacional, e etc e tal. Mas hoje mesmo eu conversava com a Thaís. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Sabia? Todo mundo está aqui já sabe o que tem que fazer. Não, pastor, eu não sei, sabe. A gente só não reconhece porque sabe que tem que abrir mão de algumas coisas. Então, se eu sei que eu tenho que ser um missionário de campo, eu tenho que abrir mão de que eu estou fazendo e da promoção futura que vem no meu trabalho, para investir nessa vida missionária, ou um pastor, ou um músico, ou simplesmente ser um missionário no meu local de trabalho, mas eu não estou tomando posse disso, por quê? Porque eu preciso ter abnegação, o verdadeiro discipulado tem que impregnar em mim. E aí, quando eu não tenho coragem de fazer isso, eu vivo de congresso em busca de um despertamento vocacional, mas eu já sei o que tem que fazer, servir. Me dispor. Aí eu vou para São Paulo, eu vou para o Espírito Santo no Avalanche, eu vou para o Vocari, eu vou para o Paulo Stilovo, eu venho para cá ouvir uma palavra aberta para falar sobre vocação, como descobrir a minha vocação. Irmãos, nenhum desses homens na Bíblia ali ficaram perguntando para Deus o que eu tenho que fazer, no sentido assim, agora que eu estou andando com o Senhor, o que é que eu tenho que fazer, hein? Todos que tiveram um relacionamento com Deus sabiam exatamente o que fazer, andar com Deus, andar com Deus. Isaías andou com Deus, chegou um certo momento, ele foi levado ao terceiro céu, e ele viu uma situação que Deus encaixou naquela situação, e o colocou como profeta na terra naquele tempo. Da mesma forma Jeremias, ainda quando menino, da mesma forma Gideão malhando trigo no lagar, da mesma forma o Sansão nasceu para isso, todos eles nasceram para andar com Deus. Fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, é no meio da caminhada, irmão. Vai ter um momento que você vai para o campo, vai ter um momento em que Deus te usa na faculdade, vai ter um momento, e alguns vão viver o tempo todo no campo, alguns vão viver evangelizando o tempo todo no seu local de trabalho, mas todos nós, para todos nós, há uma vocação específica. Pastor, mas o que é a vocação? A vocação é algo pelo qual você se sente responsável, é algo que só você pode fazer, do jeito que você vai fazer. Não, pastor, se eu não quiser fazer, Deus coloca outro no meu lugar. Querido, igual você, ninguém nunca vai fazer, porque você é único. Isso não é mensagem de autoajuda, não. Isso é chamando você à responsabilidade, que se você não fizer, você vai ser cobrado, até você fazer. Não há possibilidade da gente conseguir fugir do plano de Deus, irmão, você sabia disso? Não, pastor, eu estou fugindo já tem bastante tempo. Não está, bobo? Claro que não. O plano é dele. Se o plano é dele, não tem como dar errado, irmão. Deus não conseguiu cumprir o plano na vida do fulano, porque o fulano foi muito rebelde. Quando que uma rebeldia vai frustrar os planos do autor do universo? Se o plano é dele, jamais vai dar errado. Somos nós que vamos dar cabeçada de aqui, cabeçada para lá, e vamos tentar de um jeito para cá, vamos envolver em coisas que não devíamos para lá, e fazer muitas coisas até que Deus cumpra o propósito dele. Mas uma coisa é certa, se nos entregarmos ao Senhor agora, como uma folha no vento, seremos levados exatamente aonde Deus quer que estejamos. E às vezes esse lugar é o olho do furacão. O olho do furacão é tranquilo, né? Vocês já viram? O furacão, esses tornados que passaram agora na Ásia, que passaram agora na Flórida, são tornados de magnitude impressionante. Mas o olho do furacão é tranquilo. É em volta dele é que está toda a sua força. Às vezes poderemos ser colocados no olho do furacão. Mas nós não fomos chamados para poder voltar atrás, irmão. E eu não estou falando com você especificamente só. Eu estou falando de nós como igreja, irmãos. Nós somos chamados para pregar o evangelho, para parar de mentir para o povo. A gente foi chamado para poder buscar a presença de Deus e não buscar coisas que enchem os nossos ventres. A gente foi chamado a vir num lugar como esse para adorar a Deus e não para buscar o que Deus tem para dar. A gente foi chamado para ser sal e luz e não para ser usurpador e achar que a Bíblia é a lâmpada e Deus é o gênio da lâmpada para realizar desejo. E nós não estamos fazendo isso e estamos sofrendo as consequências de não estarmos cumprindo o plano de Deus. Nós enchemos nossos corações de desejos fúteis e pífios, enquanto a casa do Senhor permanece deserta, como diz a palavra do Senhor em Ageu. Vocês se ocupam com seus próprios afazeres, com as suas próprias casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece deserta. Por isso, diz o Senhor em Ageu, vocês enchem o saco de dinheiro, parece que está furado. Vocês se vestem, mas não se aquecem, porque vocês comem, mas não ficam saciados. Porque, olha irmãos, deixa eu falar uma coisa.
há algo em nós. Sabe essa busca constante que a gente tem? O Ponce de León, ele procurou durante toda a sua vida a fonte da juventude, né? Até hoje existem pessoas que procuram a fonte da juventude de verdade, em grandes viagens aí, grandes odisseias, procurando a fonte, entre outras coisas mais. Você percebeu que a gente nunca consegue ficar saciado? Já percebeu? Você consegue trocar o carro e fala assim, se eu conseguir trocar esse carro e pegar aquele carro, aí eu fico tranquilo até eu morrer, porque esse carro me servir. Quando você pega, você vê que tem condições de pegar outro, e aí você assim vai. Sempre a gente quer mais, quer mais, quer mais. Sabe por quê? Porque tem um motivo para isso. Porque na verdade, se a gente parar para olhar para dentro, a nossa busca constante nunca será saciada nessa terra, porque a nossa sede é por aquilo que nós não podemos ver e nem tocar. A nossa fome é por um pão que não é dessa terra, mas é o pão do céu. Esse vazio, às vezes, que fica aqui dentro, o negócio não é o que está em volta. É por isso que a gente vive buscando alguma coisa, e nunca estamos completos. A gente busca num relacionamento, a gente busca numa amizade, a gente busca até mesmo na obra de Deus. Mas a gente não consegue ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque a nossa busca é por algo que somente na glória a gente vai ser saciado por completo, pela presença dEle. Nós estamos trilhando o caminho errado, irmãos. Nós estamos buscando a nossa vontade, a nossa satisfação. Nós estamos fugindo de Deus para a gente poder descansar a cabeça em algum lugar, mas nós não estamos percebendo de que não há paz fora do príncipe da paz. Não há paz fora de Deus. Não há saciedade, não há plenitude fora dEle. Não há possibilidade de encontrarmos refúgio em outro lugar, senão no esconderijo do Altíssimo. Não há. Viveremos constantemente em busca disso, enquanto a igreja permanece em busca da presença de Deus, sem perceber que Deus já está presente. Nós só não estamos tendo a postura suficiente para nos rendermos à gloriosa presença dEle e satisfazermos a vontade dEle. Quem de nós estamos prontos a abrirmos mão dos nossas vontades e sonhos, dos nossos desejos, para seguirmos ao Senhor? Claro que não. Se as próprias canções de hoje em dia nos apresentam que nós precisamos lutar incondicionalmente pela nossa vontade, não deixe de sonhar, não deixe de ter as suas vontades, mas deixe de pensar que elas serão plenas sem a presença de Deus, porque não serão. Eu gosto tanto daquela frase do Leon Tolstói, né? Que dentro de cada ser humano existe um vazio exatamente do tamanho de Deus. Lembra de Deus no Éden? Todos os dias, na viração do dia, o melhor momento do dia para Adão. A ansiedade, a vontade, o desejo que chegasse logo aquele horário. Já imaginou Eva talvez falando, Adão, vamos dar uma pescadinha? Vamos pegar umas frutinhas? Adão, não, está quase na hora. Ele está chegando. Você já imaginou? Esse é o desejo que supre as nossas necessidades. Você já imaginou Deus vindo pelas vielas do caminho, vindo pelas vielas do jardim? O homem era feliz e andava nu. Ele não acumulava riquezas para si e era pleno. Ele não tinha bens, não era reconhecido pela sociedade, mas se relacionava com Deus todos os dias na viração do dia. Ao perder a majestosa presença plena do Senhor em seu relacionamento diário, o homem começa a buscar o seu próprio reconhecimento. Então, tudo que esses homens como Nimrod tinha, o desejo de ser dos grandes de sua época, os homens ruins, como se tornou depois o rei Saul, entre outros, chamados grandes homens do mundo antigo, todos eles buscavam o seu próprio reconhecimento, assim como nós buscamos. Buscamos o reconhecimento em redes sociais, o reconhecimento nas pregações, nas canções, buscamos o reconhecimento do mundo, para que o mundo veja quem nós somos. Enquanto o melhor tempo de felicidade que houve pelo homem na face da terra, foi quando ninguém o conhecia, senão Deus. Ser Adão é ter a oportunidade de andar sozinho com Deus e não se desviar dos caminhos. Agora nós paramos para ver que alguns de nós
nos encaixamos no perfil de Jonas. Eu diria que todos nós, em algum momento, estamos fugindo da plena vontade dele. Esses homens, quando jogaram Jonas no mar, acalmou tudo, mas não acabou. Não era o ponto de chegada, era só o ponto de partida. Talvez você está se sentindo agora no ventre do peixe. Talvez você está se sentindo agora comprimido. Mas não é o fim, é o ponto de partida. O peixe vai chegar na praia e vai cuspir Jonas, e Jonas vai fazer a pregação, talvez a pregação que tenha maior sucesso da história de um pregador, de um profeta. Toda uma cidade vai se arrepender, toda a cidade, desde o rei até os animais, vão jejuar em arrependimento ao Senhor. Irmãos, não é momento de desanimar. Pastor, mas olha para dentro de você, que talvez a sua mente esteja cauterizada, você esteja cansado, oprimido, sobrecarregado, tentando fugir. Não vai adiantar. Ele é inescapável. Não há como fugir da vontade de Deus. Esses homens aqui, olha, Jonas, a pessoa que é chamada por Deus é uma coisa tão impressionante, que até quando ele não quer, as pessoas aceitam Jesus. O Jonas foi lançado no mar. O tempo firmou, ficou tudo tranquilo, aqueles homens ali ofereceram sacrifício para Deus. Reconheceram Deus como sendo soberano. Mesmo sem Jonas pregar de fato para eles, eles reconheceram, sabe por quê? Há em nós um brilho que o mundo precisa voltar a ver, irmãos. A gente precisa recobrar a nossa identidade, mas para isso a gente vai ter que pagar um preço alto. A gente vai ter que parar de deixar de querer aparecer demais. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão da nossa própria vontade de pregar, sabe? Meu sonho é pregar em tal lugar, meu sonho é ir para tal... Não, o nosso sonho tem que ser servir ao Senhor. Porque uma hora talvez você vai ter que pregar para índios, outra hora você vai pregar para quilombolas, para ciganos, para ribeirinhos, outra hora você vai para a China, outra hora você vai pregar apenas para o seu vizinho, para a sua família. Não importa para quem você vai pregar, importa em nome de quem você estará pregando. Não é aonde vamos, irmãos, é com quem estamos. E sabe, para nós que somos escolhidos e sabemos que não temos escolha, não importa o lugar aonde estivermos, Ele sempre estará de olho em nós. Ele é inescapável. Seus olhos são como chamas de fogo. Os 7 Espíritos de Deus que dizem em Apocalipse 5, que estão por sobre a terra, é a onisciência de Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo entende. Tem ciência de tudo. Não tenta fugir. Porque não há 1 milímetro de terra nesse planeta que Ele não clame. É meu. Não há como fugir da presença do Senhor. Construa a sua casa no mais alto monte. Cave a sua cova no mais baixo abismo. Ali os olhos do Senhor estarão te contemplando. Porque Ele é onisciente. Nós não estamos servindo a um Deus qualquer. Nós estamos servindo ao Senhor dos senhores. Senhor do céu, da terra e do mar. Chega de fugir. Está na hora da gente ter uma postura de crente. Está na hora da gente ter uma postura de servo, de adoradores. Eu ainda sonho com um tempo em que nós passaremos ou viveremos talvez o último e derradeiro avivamento nessa terra. Eu sonho com um tempo em que entraremos num lugar como esse e não observaremos as pessoas à nossa volta, mas clamaremos a presença manifesta do nosso Deus. O tempo em que vamos adorar, se tiver um violão ou toda uma orquestra aqui em cima, se tiver uma criança ou muitos adultos, se tivermos um coral ou nenhuma voz aqui em cima, viremos para glorificar o nome do Senhor. O tempo em que não mais olharemos se alguém vai ver que a gente pregou, se alguém vai ver que a gente tocou, se alguém vai reconhecer o que a gente fez. O tempo em que a gente não vai precisar fazer evangelismo e ficar tirando selfie e pondo nas redes sociais para que as pessoas saibam o que estamos fazendo. Mas o tempo em que nos entregaremos sem que as pessoas sequer percebam. Esse tempo é um tempo em que o cristianismo vai vigorar de forma plena. Esse tempo chegou. Esse tempo é agora. Já existem pessoas assim em todas as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Agora, basta você pensar. Quem somos nós? Jonas? Ou aqueles marinheiros que estavam com Jonas, que vamos desfazer de tudo, sem perceber, sem ter discernimento do problema de fato? Quem somos nós? Aquele povo que se arrepende? Eu acho que se encaixaria melhor com a gente, depois da fuga.
É tempo de reflexão, irmãos. Eu sou pastor esse mês que vem. Completa 19 anos que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Às vezes cansa. Cansa a gente ver a mesma coisa e é ruim. É ruim viver de... Não dá para viver de programação, por isso que a nossa igreja não tem esses eventos, essas coisas, porque não dá para viver de programação. Ou a gente é atraído para um culto pela presença de Deus, ou a gente não vai conseguir permanecer. Está na hora da gente viver um cristianismo simples, puro, mas profundo e eficaz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, por favor. Não sinta vergonha não, irmão, de fugir. Eu sinto muita, quando eu fujo às vezes. Porque às vezes dá vontade mesmo de fugir, pegar o caminho oposto, sabe? Mas às vezes eu fico olhando, como os irmãos sabem, eu gosto muito de assistir documentário, de ler livros sobre história, eu amo história. Eu gosto muito de física quântica também, eu gosto muito de geografia. Então eu amo aqueles documentários que mostram os 4 cantos da terra. Sobre o fundo do mar, então, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu acho lindo quando eu ouço o repórter falando assim, ele chega até uma profundidade impressionante e fala, daqui para lá, o homem não conhece. Quando eu ouço aquilo ali, aí eu lembro de Deus falando com Jó assim, Jó, eu ando nas profundezas da terra. Aí eu começo a perceber a grandeza do Deus a qual nós servimos. E como é que nós vamos fugir dele? Pastor, olha, falou comigo nessa noite, eu canto e eu parei, desanimei. Irmãos, não estou aqui para poder convencer você pelo seu emocional, nem nada disso. Eu não estou falando sobre cantar, sobre pregar, eu estou falando sobre ser cristão. Eu estou falando sobre o ser igreja, eu estou falando sobre a gente abrir mão dos nossos desejos e começarmos a nos reunir em lugar como esse para adorar de verdade, sabe? Para buscar, para glorificar, para orar uns pelos outros, para abraçar um ao outro, para clamar um pelo outro, para anunciar o tempo do arrependimento que chegou. Está na hora da gente, ou a gente vai viver como igreja, irmãos, ou vai viver um tempo chato o resto da vida, cumprindo o protocolo de uma religiosidade fria, uma ortodoxia morna para fria. Uma ortopraxia que não mostra para a gente de fato a manifestação da presença de Deus. Para que isso aconteça, a gente tem que seguir o caminho que Ele nos mandou. Se Deus te mandou ir para lá, não tenta ir o contrário, que você só vai perder tempo e vai ser lançado na água, vai parar na barriguinha do peixe. Daqui a pouco vai ser cuspido na praia e vai ser imbuído a fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Não tome a direção errada. Siga os passos de Jesus. Pastor, como é que eu faço para seguir? Lembra da palavra dele. Vinde após mim. Ou seja, eu vou andando e você vem atrás de mim. Só me segue. Irmão, sabe como é que você descobre sua vocação? O seu chamado? Não orando por isso. Não precisa ficar, Senhor, me mostra a minha vocação. Não. Sabe como é que a gente descobre o que a gente tem que fazer? Tendo relacionamento de intimidade com Deus. Sabia? Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu amo, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu tenho o meu devocional, quanto mais eu canto, quanto mais eu busco, mais eu entendo a vontade dEle, porque a gente conversa e Ele me diz o que eu tenho que fazer. É relacionamento, não precisa fazer campanha para descobrir vocação. Não precisa, irmãos. É como eu costumo dizer, irmãos, não se move uma pessoa a fazer missões, dando estudos de missões, mas ensinando o evangelho, ensinando o amor. Depois a gente aprende como fazer, mas a gente não é despertado em congressos de missões não, sabia? A gente é despertado quando ouve o evangelho. A gente se lembra do que Deus fez, enviando o seu Filho, se lembra do que o Filho fez, enviando o seu Espírito, se lembra do que o Espírito fez, enviando a sua igreja. Aí sabemos o que temos que fazer. Então, quer descobrir o que fazer? Primeiro seja amigo dele, anda com ele. Já pensou ele faz com você como ele fez com Enoque? Vamos andar, Enoque? Enoque não ficava com o Senhor. Irmãos, Jesus aqui, o Espírito Santo aqui, não precisa ficar assim, o que eu tenho que fazer? Hein? O que eu tenho que fazer? Você está nervoso comigo? Você está bravo comigo que eu não fiz ainda? O que eu tenho que fazer? Não. Invista o seu tempo de relacionamento dizendo como você o ama. Se disponha só.
Quando a gente se dispõe, irmãos, dentro do coração da gente, Ele fala assim, olha, faz isso agora, segue isso agora. A gente está aqui pensando que vai para a China, e de repente Deus está nos chamando para poder limpar os bancos da igreja primeiro, que a gente não está percebendo. Não são quantas campanhas você vai fazer para saber o que fazer. Não, é o quanto você será íntimo de Deus, que vai definir o que você vai fazer nessa terra, ou que você vai entender a definição do que fazer nessa terra. Quer uma sugestão? Seja apenas amigo, cultue, glorifique. Quando Ele te direcionar, Ele vai dizer a você exatamente aonde você precisa se preparar. Mas primeiro tem que ser amigo. Feche os seus olhos, irmão. Às vezes a gente vai ler o Gênesis, como eu estava lendo outro dia, a gente vai entrando naquele texto ali, e a gente fica pensando, tentando absorver algo que é tão, acho que foge, não é inteligível, parece, a gente não consegue processar. Como era Deus conversando com Adão ali, a gente não consegue processar o tamanho do Deus que a gente serve, irmãos, que nos escolheu. A gente só precisa ter relacionamento para firmar. Porque quando a gente é amigo, a gente não deixa um amigo para trás. Então, a gente nunca vai fazer contrária à vontade de Deus, se a gente souber o amor que Ele sente por nós e a amizade, a cumplicidade. Você entende? Eu quero te convidar a só voltar ao jardim da intimidade. Só voltar a um relacionamento de intimidade. Daí a pouco Ele vai te chamar para poder fazer alguma coisa e não tenta pegar o outro caminho não dá para fugir. Porque nós não somos profetas só. Nós somos amigos. Amigos. E o amigo de verdade, ele sabe o que o outro amigo deseja, não é? Sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos pedir antes de sair palavras das nossas bocas. Já chegaram sons aos seus ouvidos. Porque Ele é amigo. Fazendo a nossa parte na amizade, pela graça dEle, também vamos identificar no relacionamento o que Ele quer que façamos. Ele não chamou Isaías, sabia? Ele levou Isaías para perto dele, lá na sala do trono. Isaías percebeu a necessidade. E quando ele disse assim, a quem enviaremos? Ele não disse, Isaías, você vai. Ele disse, a quem enviaremos? Isaías percebeu a necessidade e se prontificou dizendo, eis-me aqui. Envia-me a mim.